e nós vamos dar continuidade com mais uma palestra. E antes tem, do livro Vida Feliz, mais um texto psicografado pelo Divaldo Franco e editado pelo Espírito Joana de Ângeles. Eu estou pegando a esmo, abro assim e aparece um texto e eu vou lendo aqui. Acho que para que todos possamos pensar, refletir. E esse que eu peguei da página 72 do livro Vida Feliz, que é um livrinho, um opúsculo, um livro pequenininho, mas muito interessante, muito lindo, diz assim: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. E o tema da palestra da Tatiana Freitas é Centros de Força. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui, nesta oportunidade maravilhosa de usufruir desse ambiente de energia amorosa que todos nós estamos envolvidos. E cabe a mim a difícil tarefa de seguir, né, os trabalhos após brilhantes palestras, né, tão didáticas, de temas tão difíceis. A proposta desse evento é que a gente se aproxime mais do conhecimento científico, para que com esse conhecimento a gente possa entender a doutrina espírita e o nosso trabalho numa casa espírita. Os três palestrantes são membros da AMERGS, Associação Médico Espírita, e esses temas nós desenvolvemos nas palestras, nos livros, porque sabemos que são assuntos muito relevantes e a maioria deles precisa de um conhecimento técnico, né, para que a gente possa passar para vocês de uma forma mais degustável, né? Então, esse tema que me coube falar, centros de força, na verdade, é como a doutrina espírita chama, né, nomeia, os chakras, já muito conhecidos dos hindus e de todos os povos que estudaram, estudam e conhecem a espiritualidade, né? As nossas potenciais de energia dentro dos corpos que nós temos, físico e espiritual. Então, a definição de centros de força é, como chakra é uma palavra do sânscrito, quer dizer roda ou círculo. Mas a proposta é vitalidade. Então, a gente vai falar sobre isso, eu espero que a gente vá explicando, né, e vocês vão entendendo. O que são, de fato, esses centros de força? Por que existem? Por que se apresentam assim? Porque são pontos de conexão. Na verdade, são usinas, né, onde se concentra mais, onde se organiza mais as forças de energia que circulam pelo nosso ser, né? Então, nós temos um corpo físico, temos um perispírito, que são envoltórios de nós mesmos, que somos o ser espiritual. Neste planeta Terra, o nosso corpo físico é denso, e o nosso perispírito também é um pouco mais denso do que em outros planetas. O perispírito é o elemento, o envoltório necessário
para que o espírito consiga se manifestar através da matéria. Então, o perispírito, ele acompanha o espírito. E é nele que ocorrem, principalmente, esses fenômenos de energia, essa condensação de energia, que eu vou falar bem minuciosamente nesta palestra. Então, vocês estão vendo que tem algumas redes, né, algumas vias, que são as vias comunicantes, porque eles estão sempre em contato uns com os outros. Onde é que eles estão situados? Eles estão situados na superfície do perispírito, que a doutrina espírita não divide, né? Chama de perispírito de uma forma geral, e algumas correntes, principalmente hinduístas, apesar de que o Leon Denis também faz essa divisão de camadas, o perispírito seria também, no perispírito existe uma diferenciação, que é o duplo etérico. O duplo etérico é nele, nessa camada do perispírito, que estão os centros de força. E se nós pudéssemos visualizar, nós veríamos depressões, que são discos que têm uma rotação. Eles chamam de vórtices ou pétalas, né? Na verdade, como eu falei, são usinas. Então, é força mesmo, são centros de força, que estão girando para dar uma orientação, uma recepção e uma condução nessas energias. Então, a função principal desse centro de força é como se fosse um para-raio, né? Vem a energia, capta, organiza e distribui. Então, o centro de força nada mais são do que os receptores, organizadores e gerenciadores, dirigem a energia que nós captamos do cosmos, a energia cósmica. E como é que é feita essa distribuição, esse encaminhamento? Para o corpo físico e para o perispírito. O corpo mental, que nós conhecemos muito pouco, né? E o corpo espiritual duplo etérico, que os dois juntos a doutrina espírita considera uma coisa só. Então, como é que se dá isto? Nós temos uma vivência, né? Toda vivência, toda relação, toda experiência, ela tem uma energia. Essa energia, se ela é de dor ou de sofrimento, ela vai ser captada no chakra, no centro de força, e ele vai se fechar. Esse tipo de energia deletéria, né, que é uma onda com vibração baixa, né, vai ser, então, vai encerrar, vai trancar, e vai estagnar, reter essa energia. Porém, se é uma energia que vai ser experienciada como alegria e paz, vocês vejam como tudo tem um sentido, agora a gente entende, né? São ondas vibratórias de outra magnitude, que tem o potencial, então, de abrir esse centro de força, de fazê-lo rotar e distribuir, irradiar essa energia. Muito bem. Um centro de força que é aberto, o que ele se propõe? Ele capta essa energia, né, do cosmos, uma energia universal para o indivíduo, e ele gira no sentido do relógio. Eu falei para vocês que é um disco, né, que gira. Então, ele gira conforme os ponteiros do relógio, no sentido horário. Este tipo de direção, de rotação, é que vai proporcionar a irradiação da energia. E isto faz com que haja promoção, uma irradiação de energia de saúde total, física, mental e espiritual. O ideal é que todos os centros estejam abertos, em equilíbrio, em harmonia. Mas isso é utopia, né? Não é a regra. O que acontece quando o centro é fechado? Então, quando ele capta uma energia de baixa amplitude, tranca.
aquelas pétalas, né, que seriam como se fossem umas hélices, trazendo uma ilustração mais adequada. Quando ele vai ficar trancado naquela energia, ele vai parar, ele não vai conseguir mais captar outras energias. E aí vai fazer um direcionamento oposto, né? Ele vai girar no sentido anti-horário. Não vai conseguir mandar adiante a energia, ela fica estagnada, e o indivíduo fica prisioneiro dessa energia, que é uma energia que faz com que ele tenha comportamentos e reações negativas. E, geralmente, ele se posiciona contrário ao mundo, né? Ele projeta essa obstrução como sendo de fora, que, na verdade, só que ele é que fez o processo de estagnação, ele absorveu aquela energia. A maioria das pessoas, nós temos 3, 4 centros fechados, né? A gente não está ainda no ideal de equilíbrio. Mas é importante que a gente entenda, existe alguma maneira da gente prevenir, melhorar? Sim, conhecendo bem como é que esses centros funcionam, qual é a função psicológica de cada um, para que, atentos ao nosso comportamento, a gente possa entender, identificar e corrigir. Muito bem, vamos lá. Nós não vemos o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. Então, essa ilusão de ótica aí, vocês devem estar vendo o rosto de um homem, o olho, o nariz, né, o bigode, a cabeça, os cabelos. Mas, na verdade, aqui tem 2 cavaleiros com uma lança, o cavalo, né, os moinhos. Então, o Dom Quixote, que se presta bem à fantasia. Então, cada um de nós identifica prioritária, até pode conseguir ver as 2 coisas. Alguns enxergam só uma, mas é o que nós temos mais atenção. O que a gente capta, o que a gente enxerga, é o que a gente tem para selecionar. Se eu sou gremista, estou lá na Europa passeando em Roma e vejo uma pessoa com a camisa do Grêmio, eu vou me identificar imediatamente. Ali tem um brasileiro, um gremista. Agora, você passa com uma camisa do time lá da Ásia, não vou enxergar, não sei nem o que é, não tem nada a ver comigo. Porém, se tem um outro daquele time, vai identificar. Uma vez eu saí em Salvador com meu filho, adolescente, ele estava com uma camisa de um time do México. Eu nem sabia. Ele ganhou de presente a camiseta, a gente foi passear e ele vestiu a camiseta. Eu não sabia o que era aquela camiseta, para mim não tinha nada a ver. Nós estamos caminhando ali no centro e veio um rapaz conversar com ele. Era um mexicano, que era torcedor do time, e eu não sabia nem o que era, ainda bem que ele sabia qual era o time. Então, vocês veem, a gente enxerga o que a gente tem de identificação da nossa vivência. Então, isso serve para tudo, né? Muito bem. E a gente também pode interpretar o que a gente vê, né? Então, por exemplo, esse copo de bebida, alguns veem como meio cheio, outros meio vazio. Quem vê como meio cheio tem um pensamento positivo, otimista. O outro que vê meio vazio, ele já está no seu pensamento continuadamente a ver as coisas negativas. Então, a maneira de funcionar o pensamento. Estes são, então, os centros de força, né? Com as suas intercomunicações, são discos que giram, e vamos conhecer cada um individualmente. A função deles, né? Eles se dividem em centros de razão, emoção, vontade, que eu já vou mostrar a seguir. Os da razão estão na cabeça. São só 2. Os da emoção estão na frente do corpo. E tem o seu correspondente atrás do corpo, que são os da vontade. Então, cada centro
de força abaixo do pescoço são pares, né? Funcionam em pares, A mais B. Vamos lá. O primeiro centro, começando de baixo para cima, para que a gente entenda bem justamente as funções mais básicas. O primeiro centro ele tem uma cor vermelha. Essa cor que eu cito é a cor predominante, mas eles oscilam por causa do giro, né? Então, tem vários nomes: coxigiano, fundamental, básico ou raiz. E qual é a grande função dele? Por que ele é o primeiro e está tão na base? Porque ele é o centro da vontade, da vida. A força mais poderosa que nós temos é a de viver. Todos nós faremos de tudo para mantermos vivos. Se soltar uma coisa aqui dentro, cada um vai dar um jeito de se escapar. Eu sou capaz até de subir daquele negócio ali para... né? Eu me lembro que em Salvador tem muitas festas juninas com fogos de artifício. Hoje é proibido. Mas quando eu estudava lá, na hora do recreio, eu tinha um colega que morava no interior, numa cidade muito famosa pelos fogos de artifício, que é Cruz das Almas. Vocês devem ver na televisão as guerras de espada, aquelas coisas horrorosas. Então, ele, muito queridinho, né, na hora do recreio, soltava uma espada. E o pessoal brincava, tal, mas eu tenho fobia. Então, quando eu via o barulho, eu subia nos carros, eu subia na árvore. Quando eu me dava conta, eu estava ali. O que é isso? Não é consciente, é instinto de vida. Isso é manter-me viva, de alguma maneira. Então, esse é o nosso instinto mais forte, a vontade mais forte, é o impulso. Desculpa, espera aí. É esse mesmo, pode deixar aí que a gente vai passando. Então, obrigada, viu? Vamos lá. Então, esse é o primeiro, né? Então, o impulso mais poderoso, e o Freud já dizia isso, né? Que é o impulso de vida, manter-nos vivos. Esse é o impulso mais forte, mais poderoso que nós temos. Então, como é que essa energia ela é captada e ela é mantida por esses centros de força? Através de uma corrente, uma bomba propulsora, que é ascendente pela coluna vertebral. Quando este centro está fechado, o que acontece? O indivíduo não consegue manter essa propulsão de energia e é um indivíduo desanimado, com muita dificuldade de acreditar no valor da vida dele. É aquele que acha que não vale a pena, né? Então, tem muita tendência a ser parado, não anda, né, estagnado, porque a energia dele está assim. Onde é que fica esse centro? Aqui. Ele tem 4 pétalas, né? Eu botei pétalas, o nome é vórtice ou pétala, ele tem 4 pétalas. Então, vocês veem que é uma usina intensa, importante, mas muito básica, porque ela tem uma função muito específica, única, né? Vamos ver o segundo centro, que é o centro esplênico, de cor laranja, que tem agora as referências na frente e atrás, o 2A e o 2B. É o segundo impulso mais poderoso, que é o desejo sexual. E que o Freud também entendeu isso e colocou como libido o nome, né? A libido nada mais é do que a vontade, a energia vital de produção, de impulso, de ação, né? De energia, de vontade. Rompe barreiras, a área pélvica da vitalidade, a sexualidade e a energia vital. A libido carrega no 2A e descarrega no 2B. E o orgasmo é um prazer e um bem-estar geral. Então, é um centro de energia vital mais básico, mais biológico, porém de extrema importância, né? Porque, como a palestra
da Sheila anterior à minha, que foi mais na parte de psicológica, de gênero, de comportamento, aqui a gente tem explicação, né? A energia que fica, que entra pelo centro esplênico, que é conduzida, ela tem um saldo positivo, ela tem uma função positiva no indivíduo. Porém, se ela tranca, se ela fica presa, o indivíduo fica somente com aquela fixação, né? Fica prisioneiro daquele estímulo. Então, a gente pode complementar todo o conhecimento psicológico com o conhecimento da energia que flui dentro do nosso... a gente separa só por ser didático, né? Para a gente entender, estudar, mas está tudo misturado, né? O espírito não está ali, o perispírito ali, o corpo não, está tudo junto, um em função do outro. O perispírito, inclusive, o duplo etérico, ele se projeta além do corpo físico, né? E a gente vê aquele halo psíquico. Então, é muito mais difícil de entender se a gente quiser estudar tudo junto. Mas a gente estudando assim, só que eu vou aproveitar para fazer alguns comentários, aproveitando as aulas anteriores. E onde é que a gente vai ver esse centro, né? O centro 2A, chamado de genésico, vocês devem ter ouvido falar. Então, o esplênico se divide em genésico, e vocês vão ver o posterior. Ele determina a qualidade do amor, né? Então, ele aprecia o sexo de uma forma positiva. Ele aproveita isso para todas as suas funções. Ele está aqui, ó. E ele tem 6 pétalas. O 2B, que é a vontade, o centro sacro, o primeiro era a qualidade, do lado da frente o A é qualidade, e o posterior é a quantidade de energia sexual. Então, esse está mais suscetível a trancar. Então, se ele está fechado, o que acontece? Diminui a potência sexual, desvaloriza o outro, né? Banaliza o ato sexual, e também pode ser interpretado, pode ser conduzido como evitar o contato com o outro, se afastar, o isolamento com o outro. Então, tem vários tipos de comportamento que a gente pode observar no indivíduo que está com aquele centro bloqueado. Que é esse o nosso objetivo nessa aula, né? Que a gente possa entender as funções, interpretar as disfunções, para orientar, se possível, as correções. Quando os dois juntos estão bem, né, funcionando, ciclando juntos, há uma comunhão. O dar e receber, vencer o egoísmo, o amor universal, incondicional, sai do físico, né, do sexo, passa a ter a verdadeira função do amor, né? Isso promove, além dos outros, passa a ser como divino, né? Então, além da união física, a união espiritual. Porém, se os dois estão fechados, aí é complicado. É um indivíduo que tem muita dificuldade de dar e receber. Então, a energia de contato, a energia de amor, a energia de relacionamento, de vínculo, está muito presa naquela função trancada. Então, é um indivíduo que vai ter ou disfunções sexuais, não vai ter bons vínculos, ou vai procurar situações de perigo para justificar aquele comportamento, ou então ele tem uma relação em que ele tem uma projeção muito negativa no parceiro, a culpa é do parceiro, né? Ou então, mais grave ainda, são aqueles que não conseguem se relacionar mesmo, né? Então, e que muitas vezes são até rotulados como outras condições, e, na verdade, o grande problema dele é o relacionamento com o outro, né? Quando existe a comunhão profunda, bem resolvida e permanente, o indivíduo que consegue fazer isso, e uma das maneiras da gente conseguir é através da espiritualidade, né? Ao momento que a gente está em transe,
em concentração, em oração, em meditação, que são as experiências sacras, né, sagradas, esse momento é um momento de extrema produção, captação de energia de altíssima amplitude. Então, o indivíduo vai usar essa força para tudo que ele quiser fazer de bom para ele, espiritual e fisicamente também. E a gente pode aproveitar aqui o gancho para falar, que eu vou falar amanhã, de qualidade de vida, como é que a espiritualidade favorece a nossa saúde, né? Através desse mecanismo. O indivíduo que está tão bem entrosado com isto aí, e que consegue ter isso, esta energia fluindo continuamente, que são raros, né? Ele pode até prescindir da atividade sexual. E essa atitude a gente chama de sublimação, né? A sublimação, então, é substituir o orgasmo sexual, porque ele consegue ter o orgasmo espiritual, o bem-estar, através dessas experiências. Só que a maioria de nós não está nesta fase. Então, a gente tem que resolver nossos sentimentos, nossos afetos, nossos instintos, nossos desejos, de uma maneira bem consciente, né? Para não ficar dizendo que está sublimando. A maioria diz que sublima, né? Não é bem assim, tem que ver se realmente é. Então, os dois centros, o primeiro e o segundo, quando vocês veem que são os principais, né? De energia de vida e de energia sexual, que é vitalidade também. Quando esses dois estão bem sintonizados, então aí o indivíduo é uma pessoa que tem potência física, ânimo, coragem, determinação, com mais serenidade. Bom, vamos para o terceiro centro, que tem a cor amarela, é o centro umbilical e diafragmático. Este centro umbilical, ele é um centro mental também da razão, apesar de não estar na cabeça, mas vocês veem que eles, na verdade, a gente subdivide assim, classifica, mas todos têm várias funções, né? Então, o que predomina é o que a gente chama a atenção. Mas não é tão simples assim como eu estou apresentando aqui, né? Não é até as receitas de bolo a gente erra, né? Quanto mais a gente tentar entender os centros de força. Mas para a gente tirar um básico e, a partir daí, aprofundar os nossos estudos. Eu mostrei para vocês, no primeiro slide, o livro do qual eu retirei a maioria das informações, claro, complementei com outros, mas o que eu achei mais didático é o da Bárbara, As Mãos de Luz, tá? Bárbara Brenner. Então, o que é esse centro? Ele também é muito importante nos relacionamentos, porque ele entende como você está naquela situação. Ele vai desenvolver a aceitação. Por que ele tem esse nome? Vamos adiante. Deixa eu mostrar ele ali, ó. Ele tem 10 pétalas. Então, vocês viram 4, 6, 10. A frente, né, o par anterior, que é o centro gástrico ou umbilical, também chamado de plexo solar, vocês veem que tem vários nomes para o mesmo centro, né? Quando ele está aberto, ele tem uma harmonia emocional. Por que ele tem esse nome de umbilical? O plexo solar, porque ele corresponde justamente à parte neurológica, porque a todos esses centros de força, olha que interessante, na neurologia, na neuroanatomia física, a gente tem correspondentes complexos nervosos. Então, isso é verdade, é real. Só que a gente enxerga o nervo e não enxerga o chakra com olhos humanos. Enxerga com olhos espirituais, que os médiuns enxergam muito bem, né? E foram, inclusive, os médiuns que fizeram esses desenhos que eu estou trazendo para vocês. Então, o que é esse chakra, né? Esse centro de força? É o umbigo etérico. Qual é a primeira relação que a Sheila comentou, o arquétipo que ela falou hoje de manhã, muito forte, que a gente sempre lembra? O materno, né? Tem uma correspondência
no centro de força, que é no centro umbilical. Então, a relação de modelo perfeito entre nós humanos ainda, que é justamente o treinamento para o ideal, é o amor entre pais e filhos, principalmente mãe e filho, por causa da biologia, que a gente vê muito nos animais. No ser humano, tanto o pai como a mãe tem isso poderoso, mas nos animais a gente vê a cadelinha cuidando da sua cria, a gatinha, o macho já não participa tanto. Então, por isso que a gente usa mais mãe e filho. Não é depreciando os pais, tá? Que os pais também têm isso. Então, o que acontece nessa relação? É o amor na relação, né? A capacidade de manter uma relação forte com vários indivíduos, constituindo uma família, uma comunidade. Então, este é o centro capaz de irradiar e concentrar essa função psicológica de forma mais intensa. Quando ele está fechado, então, o que acontece? Obstrui, né? E aí o indivíduo que fica preso no ego, ele é egoísta, ele vê só a si. E a gente está vendo muito isso hoje em dia, né? Esse centro de força fechado. As pessoas não estão enxergando o outro. A gente vê isso muito no trânsito, né? As pessoas não querem saber de abrir. Aqui nem tanto, fiquei bem surpresa hoje, bem feliz, me senti no paraíso. Os carros parando para a gente atravessar na faixa. Isso não existe em Porto Alegre, viu? Vocês tenham muito cuidado que eles aumentam a velocidade para passar por cima. Tomem cuidado. Então, quando esse centro está fechado, o indivíduo não consegue o amor de comunidade, o altruísmo. A correspondência desse centro posterior da vontade é o centro diafragmático em relação à saúde do próprio indivíduo, a saúde física. Então, quando ele está aberto, o indivíduo cuida de si, ele se ama, né? Ele tem amor, cuidados com a sua saúde total, e é aí que está o centro da cura espiritual. Então, os dois pares, o da comunidade, do amor da comunidade com o próximo, e o amor consigo, está neste centro umbilical diafragmático. Onde é que ele está? Já vamos... Não. Ah, não, já mostrei. Agora é o quarto, tá. O quarto centro, que tem a cor verde, que não é bem assim que aparece nas lâminas que os médiuns desenham, né? É o centro cardíaco. O que é que o centro cardíaco faz, né? Se ele está em harmonia, é o amor e a confiança em Deus, a fé. Um amor intenso a ponto de chegar ao amor de filho para Deus, né, com Deus. É o amor sublime. Então, é esse centro que permite que o indivíduo desenvolva, e geralmente a gente já conhece isso, né? As grandes emoções afetivas, nós temos sensações físicas no peito, né? Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama, né, e se surpreende com aquela surpresa maravilhosa, a gente sente aquela sensação no peito, né? Taquicardia, um calor. E por isso que o coração é a representação do amor, né? Então, os cardiologistas se prevalecem disso, né? A gente ama com o corpo todo, mas o coração realmente ficou símbolo por isso, porque os hormônios, os neurotransmissores atuam para aumentar a frequência cardíaca, o bombeamento do sangue, porque é uma grande emoção. Então, este centro cardíaco, ele tem essa finalidade, essa função. Porém, se o posterior da vontade for mais intenso do que o amor, aí é o amor por si mesmo. É o egocentrismo, o amor possessivo. Aquele que acha que ele controla. Todos os objetos do seu amor são seus, de posse, né? Então, há uma distonia, porque
o par da vontade está comandando. É importante chamar a atenção aqui, de novo, que essa apresentação, que é um resumo didático, é o que a gente estuda nos livros, para a gente entender como funciona a energia no nosso corpo espiritual e físico. Isso é muito variável de pessoa para pessoa, né? Isso depende da personalidade, que a Sheila falou tantas vezes e frisou. É como a gente capta, como a gente distribui, tem a ver com o comando mental, né? Então, se o nosso chakra vai conseguir absorver, abrir ou fechar, depende do espírito. Isso aqui é apenas a explicação no corpo perispiritual, no perispírito, de como isso ocorre, tá? Então, onde é que ele está? Ele já tem 12 pétalas. Vocês estão vendo que quanto mais acende, mais funções tem o centro, mais complexo, e por isso ele tem mais vórtices, mais hélices, para funcionar com a turbina com mais potência. Então, esse é o 4A, da frente, pelo qual amamos, né? Os cordões se unem, um amor verdadeiro. E ele é muito importante também no processo curativo, porque para curar a gente tem que ter amor. Sem amor não tem cura, nem para si, nem para o próximo. E quanto mais sagrado o amor, não só por si, nem para o próximo a quem a gente pode estar auxiliando, mas se a gente tem amor a Deus acima de qualquer coisa, aí sim, essa cura que é espiritual, ela é certa, né? Muito bem, se esse centro está fechado, o indivíduo é aquele que está esperando receber. Então, vocês veem que, de novo, se repetem algumas funções, né? Ele não gosta de dar, ele gosta de receber, tá? Preso na função, girando no sentido anti-horário. O centro da vontade posterior, 4B, são as atitudes com relação ao mundo físico. Vocês veem que o anterior é com Deus e esse é com o físico. Então, é um indivíduo que tem mais vontade de tomar atitudes, né? Ele entende que o papel dele é co-criador. Então, aí ele se situa como um filho de Deus. Ele entende o que ele está fazendo no planeta, de onde ele veio, para que ele está ali. Então, quando ele tem esse entendimento da sua vontade ser a mesma vontade de Deus. Quando está fechado, infelizmente, é aquele que não acredita em Deus, né? Se opõe, sempre tem projeções negativas, é inseguro, o universo é hostil, né? Então, são pessoas prisioneiras deste pensamento. E que tem a ver com a personalidade, né? O centro laríngeo. O centro laríngeo, que tem a cor azul, né, ele tem a responsabilidade pela sua... Ele é o grande responsável pelo cuidado consigo próprio. Ele é o responsável, a grande função. Vocês veem que outros centros também têm, mas o laríngeo é o principal cuidador de si próprio. Então, ele é reflexo, né? Ele já é automático, o instinto de sobrevivência, o neném que suga para amamentar. Então, são reflexos de sobrevivência, de vida. Mas ele também pode ser aperfeiçoado conforme o indivíduo vai amadurecendo. Com a maturidade, o que é que vai acontecer? Ele vai desenvolver criatividades, aceitação, ele vai desenvolver o que a gente chama hoje de enfrentamento, que é baseado na resiliência. Ele vai identificar o problema e ele vai tentar se adaptar, resolver da melhor maneira possível, da maneira mais saudável, né? Então, esse indivíduo, nesta condição, ele vai ter mais facilidade de aceitar ajuda, tanto de grupos como de Deus. Ele vai ter uma afinidade maior para saber que isso é bom para ele, né? Para os cuidados com ele. Então, a confiança interior e na providência, né?
esse centro é muito comum de todos os centros, é o que mais alterna abrir e fechar. Quando ele fecha, é um indivíduo pessimista, né? Expectativa negativa. Não sei se vocês lembram, talvez muitos aqui lembrem daquele desenho animado da hiena e do leão, né? Que era o protótipo do otimista e do pessimista. A hiena sempre dizendo para o Wally, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso que a hiena está sempre sorrindo. Mas essa hiena era do contra, né? Aquilo ali, tu vê quantas décadas deve ter. E toda vez que eu falo em alguma palestra, sempre as pessoas, quem é daquela faixa etária vai lembrar, né? Então, é um indivíduo que é uma mala. Ninguém aguenta porque... Ai, que bom, um sol maravilhoso. Mas disseram que vai chover feio, né? Leva a tua guarda-chuva, né? Então, é do indivíduo. É dele. É o comportamento dele. Então, ele tem problemas nesse funcionamento desse chakra, desse centro. Talvez, se a gente pudesse auxiliá-lo nisto, nas terapias, a maioria das terapias, não precisa uma terapia específica, depois a gente vai falar sobre isso, mas qualquer terapia amorosa em que faz o indivíduo, como a Joana de Ângeles sugere, se autoconhecer, se autoaceitar, se auto-perdoar e chegar ao auto-amor, melhora todas as energias desse centro de força, né? Onde é que ele está? Ali, ó. Tem 16 pétalas. O 5B também é a autoestima, aí saindo da saúde física e indo para o mundo nas suas atividades profissionais. Então, é um indivíduo que se situa numa função útil à comunidade, à sociedade, descobrindo o que é que ele tem de bom para crescer, para impulsionar, para criar, para progredir, sendo feliz e auxiliando a sua comunidade, né? Então, quando é aberto, é o indivíduo que se encontrou. Ele faz o seu trabalho com prazer, satisfeito. Geralmente, ele é bem-sucedido naquele conceito que o Durgante falou hoje de manhã, né? O bem-sucedido, que é uma pessoa feliz, realizado, porque está conseguindo praticar aquilo que ele sabe que tem de melhor, né? Sempre dentro do grupo, nunca sozinho. Ele assume riscos, ele planeja, ele conhece, revela seus sentimentos, ele se conhece. E ele vai em busca dessa realização. Se ele está fechado, o que acontece? É o oposto. É o indivíduo inseguro, medroso, que se acha incapaz, né? E que ele não é mal sucedido porque as coisas dão errado, é porque ele não consegue ver que as coisas vão dar certo. Então, é aquele indivíduo que não se acha merecedor, ele fica trancado. A gente conhece um monte de gente assim, né? Todos nós temos colegas, pessoas próximas, que a gente vê o potencial da pessoa, a capacidade, e aquela criatura fica presa no lugar. Ela não consegue. Eu tinha um colega, um psicólogo, que eu trabalhei com ele no hospital, que ele não conhecia, não tinha esse conhecimento das energias, mas ele me deu uma ilustração muito adequada quando a gente estava conversando sobre essa situação. Ele disse: Tatiana, as pessoas têm um teto, né? Alguns têm um teto alto e que conseguem achar que podem crescer. Outras estabelecem um teto muito baixo. E elas acham que chegou ali e dali elas não passam. Foi uma leitura psicológica muito adequada e que eu consigo entender, porque eu sei como é que a energia funciona dentro desse indivíduo, né? Então, ele se faz de vítima, ele ora projeta, ele ora ele agride, ele não briga com o mundo, vai de mau humor trabalhar. Tu já vê a criatura chegar e alguém dá bom dia. Bom dia por quê? Né?
evita contatos, medo de não ser querido, medo do julgamento dos outros, né? Ele já rejeita e se acha rejeitado. Então, geralmente ele diz, me excluíram. Não, ele que se fez excluir. Porque o comportamento dele não é de acordo, as pessoas nem contam com aquela criatura, né? Já estão sabendo que ele não vai ter atitude correspondente. E a desculpa sempre é esta, né? Não tive oportunidade. Bota a culpa num filho, eu fui mãe adolescente. Minha mãe não tinha dinheiro. O meu pai batia em mim. Eu casei muito cedo. Meu chefe me perseguia. Sempre tem uma pessoa que atrapalhou, né? E o pior é que ela acredita naquilo, de verdade, porque é a maneira dela se defender, né? É muito mais fácil para ela acreditar que é o outro que está prejudicando ela e não ela mesma. Quando ela conseguir fazer essa leitura orientada, auxiliada por um profissional, porque é muito doloroso, tem que ser com técnica, a gente não pode simplesmente dizer na cara, né? Que tem alguns que gostam de dizer na cara, está com raiva, diz assim, você é mal amada, você é feia, você é torta, sua mãe não sei o quê. Isso é uma psicoterapia inversa, não se faz isso, né? Mas tem gente que gosta de fazer isso. Então, a pessoa precisa passar por um processo de terapia bem aplicada, porque esta é a verdade. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fica muito tentado a falar. A gente fica chega aqui na ponta da língua e você tem que fazer que nem Chico Xavier nos orientou, né? Bebe um gole d'água, não engole nem cospe. Fica ali, e aí tu vai entender que tu não pode falar aquelas coisas. Seria o correto, mas não era assim que se faz, né? Mas a gente tem vontade, e algumas pessoas falam. De tanto ficar com raiva, porque enxerga. A gente enxerga, mas ela não. Então, ter muito cuidado, porque às vezes a gente acaba falando, né? O sexto centro. Aí a gente já está chegando na cabeça, né? Os centros da razão. O sexto centro, que tem a cor de azul anil, é o centro frontal. Esses dois centros da cabeça não têm pares, né? O centro frontal, ele é o super aperfeiçoado, né? Ele é uma compreensão dos conceitos mentais. Então, ele tem a compreensão da realidade, do universo, é a maneira como o indivíduo vê o mundo, como o mundo lhe responde. Então, é um centro de percepção mais consciente, mais intelectual. E que aí ele vai utilizar o conhecimento que ele tem para fazer essas interpretações, né, da realidade e do universo. Se está fechado, é um indivíduo perturbado, né, com conceitos confusos, negativos, bloqueia, ele não consegue criar, ele tem, às vezes, uma ideia, é o que os psicólogos chamam de auto-boicote, né, ou autossabotagem. Ele tem uma ideia boa, criativa, que dentro de lá do self dele diz que vai dar certo, mas como ele não se ama, não se acredita, nem se merecedor, ele não consegue produzir. Mas o que é que ele faz? Ele passa a ideia para alguém que vai fazer. Ele faz isso inconsciente, a pessoa consegue e fica com raiva da pessoa. Roubou minha ideia. Isso é muito comum, tem muitas novelas que a gente vê personagens fazendo isso, né? Então, mas é o porquê? Porque ele não acreditou nele. Então, ele não consegue dar seguimento àquela criatividade. E a gente vê, às vezes, umas pessoas também fazendo discursos de ideias loucas, né? Que não tem pé nem cabeça, mas eles acreditam naquilo. E se perdem. Essa situação é muito favorável a processos obsessivos. Os centros da cabeça são os centros, né, como são da razão, que estão suscetíveis à ação intelectual de outros espíritos.
encarnados e desencarnados, né? Processos obsessivos. Então, no frontal são as obsessões intelectuais. Muitos indivíduos que acham que psicografam espíritos maravilhosos, né? E, na verdade, aquilo tudo é da cabeça dele mesmo. E quando ele está muito perturbado, e com certeza as obsessões são oportunistas, né? Eles até descambam numa doença mental bem caracterizada, né? Então, são situações... Os chakras, os centros de energia mais importantes para a saúde mental são o frontal e o coronário, que a gente já vai falar a seguir. Então, onde é que ele está? Aqui, ó. Olha quantas pétalas ele tem. Ficou bem mais complicado, né? Muito mais especializado e muito mais potente. Por isso que ele é tão influenciável pela energia de outro, né? Quando ele está positivo, né? Não, desculpa. Pensei que eu estava já... Gente, eu dei uma informação errada para vocês. Ele tem um 6B também. É que tem o fechado e o aberto. Mas interessante é que a gente não dissocia, né? Vocês veem que a gente vê muito mais a parte negativa quando esse centro está fechado do que quando ele está aberto, porque o aberto, vamos voltar lá, é o que deveria ser natural, né? É o indivíduo que tem a capacidade, a lucidez, o discernimento de compreender adequadamente a realidade. Como a gente sabe que está muito mais vulnerável às influenciações externas, a gente vê muito mais exemplos desses centros fechados. Então, aqui é o anterior, mas ele é chamado de frontal dos dois lados, tá? Eles se complementam, não trabalham separados, nenhum deles. Então, também é o indivíduo que pode estar com dificuldade de se relacionar, projeta, tudo isso que eu já falei para vocês. Agora, aqui tem uma coisa interessante, ó. É um indivíduo também que não quer se responsabilizar, né? Mas a grande função psicológica do centro frontal, né? E aqui eu trouxe mais o material do livro, mas a gente pode falar mais do que a gente estuda na medicina, principalmente na medicina espírita. A grande função do centro frontal é justamente a intelectual, a racional, no sentido de dar vazão às suas ideias, executar da forma mais racional ter as suas atitudes controladas, né, pela razão. Então, o centro frontal ele tem essa capacidade de receber energias mais positivas e dar vazão a atitudes e comportamentos positivos. Ele está muito mais vulnerável. E aí, se ele se contamina com ideias negativas, ele tranca. É por isso que é tão comum a gente ver os exemplos negativos. É outro também que abre e fecha muito facilmente. A gente não vê uma pessoa totalmente equilibrada o tempo inteiro. Nem vê uma pessoa desequilibrada o tempo inteiro. A gente se dá conta quando a gente sai do prumo, né? Isso aqui não me pertence, não sou eu. O importante é a gente se dar conta. Mas nós estamos com o centro frontal o tempo inteiro vulnerável. Este é o centro que a gente pode ter mais percepção, porque ele é da razão. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou complicando. Vamos adiante, depois eu explico melhor quando a gente chegar no principal, que é... Ah, tem isso aqui. Isso aqui é terrível. Eu estava negando, viu? Isso aí é o sociopata. O que é o sociopata? O sociopata é o que tem o centro frontal praticamente trancado. Trancado e jogar a chave fora, né? Ele não tem absolutamente nenhuma percepção do outro.
Nenhuma. O outro não existe mesmo. Só ele existe. E ele acredita nisso. E ele sabe que ele está certo. É um indivíduo que não é capaz de sentir remorso, de sentir culpa, de olhar uma necessidade do outro, né? Ele justifica o que ele quer alcançar com qualquer atitude que ele tenha, mesmo que prejudique outros. E isto realmente não é, ele não tem uma censura. Então, é uma situação grave e é uma doença mental grave, é um distúrbio de personalidade. Quando a gente fala assim, distúrbio de personalidade, é porque a medicina não tem o que fazer. Então, quando vocês quiserem xingar alguém de uma forma bem elegante, né, de que o indivíduo não vai sair daquela situação, coitado, ele tem um distúrbio de personalidade, né? Ele não, a medicina rotula, não sei se eu estou certa, se me corrige, Sheila. Ainda é assim? Não mudou? Então, o indivíduo que não... As terapias existentes, convencionais, não conseguem modificar aquela atitude, aquele tipo de comportamento. Não adianta fazer terapia junguiana, freudiana, né? Algum tempo se acreditava que a psicanálise, mas até isso não deu certo. Então, por quê? Porque são espíritos realmente muito empedernidos, muito endurecidos, brutos, né? E que aquele processo reencarnatório está sendo uma oportunidade, mas ele ainda não está conseguindo se melhorar, sair daquele tipo de comportamento. Então, são realmente os bandidos, né, os chefes de quadrilha que estão por aí matando os estados islâmicos, etc., que a gente vê por aí. Bom, mas vamos porque eu estava ansiosa de chegar, né? Estava louca para chegar aqui e cheguei. Porque é o que é o meu preferido. É o centro coronário, né? Por que é o meu preferido? Porque ele é o centro de conexão com a espiritualidade. Ele é o que fica aqui, na ponta da cabeça, e que faz a integração físico, mental, emocional e espiritual, né? E sobre ele se tem muitos estudos e muita informação na doutrina espírita. O André Luiz estuda, nos livros dele, fala muito mais do centro frontal e coronário do que dos outros, né? Talvez porque os outros sejam mais biológicos, mais das energias vitais, e o frontal e o coronário tem muito a ver com a relação do indivíduo com os outros espíritos, né? O quanto a gente é influenciado. Sendo que o coronário é muito mais com a espiritualidade, com seres superiores, né? Então, quando ele está aberto, a gente tem uma transcendência, né, com o infinito. São sentimentos de paz, de serenidade, né, dá sentido e propósito à vida. É realmente a sensação de paz que a gente quer sentir, né? Então, quando ele está fechado, o indivíduo não tem crenças. Ele não acredita em nada, a vida termina ali, né? E quando você tenta conversar e perguntar, ele não consegue, porque a energia não flui ali, né? Então, é um mecanismo de bloquear aquele centro para que realmente não vá adiante. Ele mesmo perpetua esse fechamento, até que um dia, né, a espiritualidade é tão maravilhosa que ela nunca desiste da gente, né? Ela está 24 horas por dia do nosso lado, todos os segundos, esperando uma brechinha que a gente dê para ela se comunicar. A gente não se dá conta. Às vezes a gente se dá. Às vezes a gente se dá e não segue. E aí diz assim, eu devia ter seguido, né? Agora a gente já está começando quem sabe eu faço assim. Mas a espiritualidade não desiste. Então, até que um dia, pode ser que esse indivíduo comece a ver nas vivências dele situações que realmente provam para ele que a providência é que controla a nossa vida. A gente, às vezes, vê pessoas... A doença existe para isto, né? Mas a gente vê pessoas passarem por doenças graves, situações terríveis, e que nem assim elas conseguem desenvolver a sua espiritualidade, né?
não chegou o momento. Então, quando está fechado, não tem essa capacidade e, por isso, vão ter mais dificuldades, né? Olha quantas pétalas ele tem. 1000. Na verdade, nos livros, eles dizem 972. Aí eu queria saber quem contou. Então, o próprio autor diz assim, é 1000. Tá, então eu gostei do 1000, é o 1000, porque eu achei mais adequado. E olha que ele é representado aqui, ó, não dá para ver. A rotação é intensa, a potência também, né? Então, vocês vão ficar surpresos. Olha o que é o centro coronário. É a auréola dos santos e é essa menção aqui que se faz nas imagens de Buda. Isso é o centro coronário. Sabiam disso? Foi ontem, quando a gente estava saindo de Porto Alegre, nós passamos por um restaurante asiático que tinha uma imagem com o centro coronário. Quase que eu parei para tirar foto para botar na aula para vocês. Se vocês agora já sabem identificar que essas imagens, que são os Budas, né? Ou referências de Buda em várias religiões orientais. Por quê? Porque são seres espiritualizados de altíssimo nível e que o centro coronário deles é tão intenso que a gente enxerga a olho nu. Então, por isso que todos os santos católicos têm a auréola. E os asiáticos têm, os budistas, né, têm parece um coquezinho de cabelo, né, mas é o centro coronário. Então, uma referência, né, da força de ligação com a espiritualidade que esses seres têm. E aí, ó, inclusive tem, eu gosto muito desse assunto, adoro. Então, eu já li alguns livros, eu gostei muito dessa figura, que é o deus Brahma, dos hindus. Ele se comunica ele coordena através do centro coronário. Né? Aqui a energia para os outros, né, que ele controla. Então, toda a religião tem alguma menção ao centro coronário. Por quê? Porque é a comunicação com a espiritualidade maior. Como é que a gente, então, agora vamos chegar na parte prática. Como é que a gente ativa os centros? Aqui está de novo um centro coronário, né? Um yogi em meditação. Através da oração, da meditação, das técnicas de respiração, né? De relaxamento, o reforço sensorial, o reiki, né? Qualquer tratamento de energia. Esses são os que a gente mais utiliza, mais conhece. Acredita-se, eu estou falando, não está no slide, porque eu procurei na literatura que estava ao meu alcance e não encontrei, pretendo encontrar para colocar, que a homeopatia e os florais também são terapêuticas que atuam na energia. Né? Mas, como eu tenho estudado muito neurociência, as explicações científicas que eu tenho encontrado são dessas técnicas. Então, eu tenho respaldo científico. A homeopatia e os florais, infelizmente, ainda não se tem, com certeza chegaremos lá, né? Um respaldo neurocientífico para provar. Por enquanto, a gente ainda está no pensamento, nas ondas mentais, no controle mental. A gente ainda não chegou na energia mais sutil, mais etérica, que provavelmente a homeopatia e os florais atuam, porque são tratamento de energia. E aí também, se a gente vai falar da doutrina espírita, a gente vai falar... Né? Isso que eu queria dizer, como é que funciona? Ó, corrige o sentido anti-horário. Arruma o relógio. Né? Esse tipo de técnica, qual é a função? O que isso propicia nos centros? Muda, volta a girar no sentido horário.
Não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos e que perceberam, que viram isso acontecer, né? A terapia espírita, né, o que é que ela faz? A fluidoterapia, tanto o passe como a água fluida, também tem essa capacidade de mudar a rotação. O próprio paciente orando, a prece intercessória, os atendentes das equipes espirituais, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, como a Joana de Ângeles, né, na sua obra de psicologia. Esse é o caminho, né? Se nós não quisermos apenas usufruir de tratamentos de técnicas, o que a gente, tudo isso nos propicia? O que a gente tem que buscar de fato? A gente tem que primeiro se autoconhecer, depois se autoeducar, tentar se autotransformar através do autoperdão. E aí, então, você promove a autocura. A cura é espiritual. O corpo físico acompanha nas necessidades que a espiritualidade programou para nós, que as pessoas se confundem. Elas vão nos centros espíritas querendo curas físicas. Às vezes, aquela doença física está ali para ajudá-lo na cura espiritual. A cura física virá quando ele tiver alcançado esse objetivo. Então, o Dr. Bezerra, como a Joana de Ângeles, como o Hamed, como todos os guias maravilhosos que a gente tem, o privilégio, né, de termos ao nosso alcance, através dos médiuns maravilhosos também, eles nos dizem a mesma coisa. É a autodescoberta, o autodescobrimento, principalmente o autoperdão para o autoamor, né? E Jesus, o nosso maior mestre, que nos auxilie sempre. Assim seja.